Seja muito bem-vindo, mergulhador, seja muito bem-vinda, mergulhadora. Eu sou Bruno Nogueira, do podcast Coluna d'Água, o maior podcast em português sobre mergulho do mundo. Às vezes nem a gente acredita nisso. Então, se você quer conhecer mais sobre o trabalho da Carol Repli e meu, corre lá no seu agregador de podcast, pode ser o Google Podcasts, pode ser o Spotify, Apple Podcasts ou aqui mesmo no YouTube. A gente está saindo das ondas do áudio apenas para invadir aqui a tua telinha. Por enquanto não é da maneira que a gente mais queria, mas a gente vai chegar lá. E hoje o assunto é outro. Hoje a gente vai desvendar uma palavrinha que para você que está começando agora talvez ela seja repleta de arrepios. Hoje a gente vai falar de termoclina. Que não é nada demais. Você que já mergulha, você que já tem mais aquacidade, já com certeza passou por isso e sabe que o que eu vou falar aqui não tem segredo nenhum, não tem perigo nenhum. Mas, para você que está começando agora, não passar vergonha no barco e saber o que fazer quando você se deparar com uma termoclina, segura um pouquinho que a gente vai chegar lá. Antes de tudo, o que é uma termoclina? Isso é simples na teoria. É quando você tem uma camada de água quentinha e uma camada de água gelada embaixo. Você com certeza já sentiu isso indo para a praia, independente de mergulhar. Sabe quando você vai indo para o fundão e aí você sente que no peito aqui está uma água quentinha, mas que lá na sua perna, na sua coxa, já está uma água gelada? Isso é um exemplo simples aí de uma termoclina. A parte de cima da água, ela já está numa temperatura, aquecida pelo sol, uma temperatura gostosa, uma temperatura quente. E isso faz com que a água tenha algumas características. Então, de salinidade, de densidade da água, que a água que está na parte mais funda não vai ter. Ela vai ter uma densidade de água diferente, vai ter uma salinidade diferente. E isso faz com que, apesar de serem águas, elas não consigam se misturar direito. Até que se encontre ali um número comum, uma temperatura comum, uma salinidade em comum, elas não vão conseguir se misturar e vai ficar ali nitidamente uma camada. Tipo recheio de bolo. Assim, não tem muito a ver, mas para você visualizar é igual o Rio Negro e Solimões. Você tem as águas de dois rios se encontrando que são de características muito diferentes. E aí forma lá o encontro das águas e a gente não consegue tirar essa imagem da cabeça depois que você vê. Pra gente, no mergulho, não é a mesma coisa, mas vale a ilustração. É como se você estivesse mergulhando, bacaninha, e do nada, mas do nada mesmo, abre a porta da geladeira. E isso tem algumas implicações. Primeiro, é perigoso? Não, não é. Não tem perigo nenhum. O máximo que vai acontecer é um desconforto térmico. Por quê? Pode ser que você caia na água esperando encontrar aquela temperatura gostosinha ali dos seus 27, 28 graus na superfície, que vai bater geralmente ali até os seus 8, 9 metros antes de encontrar a termoclina. Mas não é inseguro, a única coisa é que você vai ter que escolher, ou você põe uma roupa que seja menos espessa, que vai ser show de bola para a parte quente, ou você vai colocar uma roupa um pouco mais grossa, que vai ser também super bacana para a parte gelada. Mas em algum momento vai te dar um desconforto. Ou você vai estar gelado, ou você vai estar meio quente. Aí depende de qual é o teu estilo de mergulho, o que você consegue resistir melhor. Eu sou sincero e todo mundo já me conhece, eu adoro a minha roupa de 3mm e eu vou com ela até 16 graus. Numa boa. Mas de repente não é o teu caso e não tem nada de errado com isso. A Carol, por exemplo, ela gosta de mergulhar numa roupa de 7, super quentinha.
A gente foi para Fernando de Noronha, a água a 28 graus, e ela mergulhou com a roupa de 7, super confortável. Vai variar do teu corpo. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso no fim? Já que não muda nada, não é uma insegurança, não tem nenhum problema de verdade. Vamos começar te contando da água. Olha que bacana. Quando as águas elas não conseguem se misturar, você vai conseguir ver claramente qual é o limite da água quente para a água da termoclina. E é impressionante. Eu vou passar uns vídeos aqui para você dar uma olhada, botar algumas fotos. Mas parece que a água ela fica meio azeitada, meio oleosa. E aí você tem pequenos fiapos, pequenos algodões de água gelada indo para cima da água quente. Parece que está fora de foco. Mas o problema não é o foco da câmera. O problema é a refração da luz quando passa nessa água com densidade diferente. E aí dá um efeito muito louco, que a gente acha que tá meio embaçada a máscara, tá meio embaçada a lente, só que quando você olha alguma coisa de pertinho, aquela coisa não tá embaçada. Então o problema não tá na tua máscara, o problema não tá na tua câmera. É a luz que tá chegando por ali que já tá vindo meio tremida. E aí você sobe um pouquinho e esse efeito desaparece. Ou você desce um pouquinho e esse efeito também desaparece. Porque aí você vai para uma água em que a camada de água está inteira, está uniforme. E aí você não tem esse tipo de problema. Pô, Bruno, mas quer dizer então que é literalmente ter uma faixa? É. Às vezes a gente está assim, ó, descendo 2, 3, 5, 8, 9, 10 metros, ali nos seus 27, 26 graus. 11 metros já cai para 16. Falando para quem não mergulha, é impressionante porque não faz o menor sentido lógico. A não ser que você pare e realmente reflita do jeito que a gente está fazendo aqui. Quando você lembra lá, quando você foi para a praia, e aqui na região do peito estava uma água super quentinha, mas lá os seus pés estavam gelados. As primeiras vezes, eu juro que eu estava debaixo da água e fiquei literalmente assustado. Não assustado porque eu estava em perigo, mas assustado que tinha algum problema com o foco da minha câmera. E aí eu comecei a ver que era sempre quando eu estava nessa faixa intermediária. E depois eu fui trocar uma ideia no barco, já com um fotógrafo super experiente, e ele falou, né, para, isso é só o efeito da termoclina. Mas eu não conhecia, eu ainda era bem verde no mergulho. E aí acabou que, por sorte, esse cara é um amigão meu e ele não me deu uma resposta atravessada. Mas eu não gostaria que você corresse esse risco. Por isso que a gente está conversando aqui no canal. Outra coisa que é bacana, quando você vê a termoclina, né, quando você sabe que vai rolar a termoclina, aqueles animais que têm mais gordura, mais massa corporal, eles tendem a ir no fundo. Então, grandes garopas, meros, animais, raias grandes, animais que têm mais massa muscular ou gordura, costumam ficar ali na parte mais fria, mesmo na termoclina. Animais menores, mais espoletinhas, ou que dependem da regulação da temperatura externa para regular sua própria temperatura, tipo as tartarugas, preferem ficar na água mais quentinha, na parte de cima. Isso é legal para você conseguir planejar o que é que você vai tentar buscar para ver no seu mergulho. Vou falar de novo sobre a Laje de Santos. Eu sou apaixonado por aquela pedra e, mais do que isso, eu adoro as garopas que lá tem tamanho de mero e as raias. Bom, não preciso nem falar, né, que o episódio de estreia aqui nosso no canal do YouTube foi sobre a raia-manta, que
Até agora eu estou suspirando por ela. Por ele, aliás. Que é um manto, o Orion. Mas, se você está planejando isso, você sabe que vai rolar isso, um mergulho, né, num lugar onde tenha termoclina, e você sabe que pode rolar esse tipo de situação, então você já planeja. Ah não, eu quero ficar na parte quentinha, rasinha, bacana. Ah não, eu quero tentar ver raia, vou tentar ver as grandes garopas, vou tentar achar uma Meros. Então você sabe que você vai ter que ir um pouco mais pro fundo. Óbvio que vale uma ressalva. Aqui a gente está falando sobre natureza, e no fim, natureza é natureza. Pode ser que você vá lá pro fundo e aquela garupa que você queria ver resolveu dar um rolê na superfície ali para dar uma papada em algum peixinho que estava lá dando sopa. Pode ser que lá no fundo você encontre uma tartaruga tirando um cochilo. Né? Mas a gente tenta se planejar e se armar de estatísticas para a gente conseguir ir lá ver o que a gente quer. Então, gente, resumindo, não precisa ter medo da termoclina. A gente precisa entender o que é e, mais importante, entender como usar ela a nosso favor. Se você vai planejar o seu mergulho, saber a quantos metros você vai ficar, que tipo de vida você prefere, aliás, você pretende ou espera encontrar, e, obviamente, manter o teu conforto térmico, porque nada, mas nada justifica um mergulho ruim, porque ou você passou muito calor ou você passou muito frio, né? Depois do mergulho ficar lá tomando remédio para dor de cabeça por causa de frio ou porque ficou subindo e descendo na termoclina, isso não é bacana, né? Então é legal você se planejar, saber o que pode rolar, planejar o seu mergulho e mergulhar o seu planejamento. Nossa, que saco! Eu sei. Depois que a gente começou a mergulhar com o computador de mergulho, tudo parece que ficou mais simples, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo. E olha que bacana, além de marcar o seu tempo, a sua profundidade, o seu limite não descompressivo, eu tenho certeza que o seu computador de mergulho também marca a temperatura. Próxima vez que você for mergulhar, você vai lembrar de mim. Marca ali, ó, quantos graus estava quando você chegou na superfície, quando você caiu na água, e à medida que foi descendo, quantos graus bateu no seu limite ali embaixo. Nem sempre temos termoclina. Eu já cheguei aos 40 metros com 29 graus. Exatamente a mesma temperatura que eu tinha aos 2 metros. Então, pessoal, lembre-se, mergulhe seguro, mergulhe sempre.